Então voltamos para mais uma videoaula. Agora vamos falar sobre as manifestações clínicas que podemos encontrar em um paciente com a crise focal. Esses e outros assuntos sobre epilepsia veremos nessa videoaula após a nossa vinheta. Então, as manifestações clínicas que nós vamos observar no paciente com a crise focal, com epilepsia do tipo focal, vai depender muito de qual região do encéfalo está sendo acometida. Então, nós vimos na definição de epilepsia que a epilepsia ela acontece quando um grupo de neurônios ele se despolariza de forma excessiva e sincronizada. Quando a epilepsia é do tipo focal, um grupo de neurônios que atinge apenas um dos hemisférios, ele é responsável por essa despolarização excessiva e sincronizada. Então, dependendo de qual grupo de neurônios, nós teremos manifestações clínicas diferentes. Nós podemos ver por essa imagem, por essa imagem mostrando algumas manifestações clínicas, que se por acaso a região acometida for uma região sensorial, nós iremos observar manifestações ou sintomas sensoriais, como, por exemplo, formigamento da face ou do membro contralateral. Mas se por acaso a região acometida for uma região visual, uma região da visão, nós observaremos alterações visuais, como, por exemplo, flash de luz, desfocagem uni ou bilateral. E se a região acometida for uma região auditiva, também observaremos alterações auditivas, como zumbido, assobio ou ruído. O paciente do nosso caso clínico, nós podemos observar que ele apresentava alucinações auditivas. Então, essas alucinações auditivas, muito provavelmente, aconteciam porque o grupo de neurônios envolvidos com a epilepsia era da região auditiva. Se por acaso o grupo de neurônios for responsável pelas funções autonômicas, nós observaremos sintomas autonômicos, como sudorese excessiva, rubor excessivo, palidez ou sensação gástrica. E se a região acometida for uma região motora, obviamente nós também observaremos manifestações motoras, como, por exemplo, movimento tônico-clônico de subir e descer o membro, ou movimento controverso com a cabeça para um lado e os olhos voltados para outro. Então, nós podemos avaliar as manifestações clínicas das crises focais a depender de qual grupo de neurônios está acometido pela sincronização excessiva. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver se o grupo de neurônios tiver função de personalidade, tiver função na organização do planejamento ou na organização da razão, o que se observa são as manifestações psíquicas. O paciente vai apresentar medo, dissociação, despersonalização, déjà vu ou até ilusões. Mas se o grupo de neurônios estiver relacionado com uma área motora, nós observaremos sintomas motores, como mão direita contralateral, movimentos involuntários e movimentos clônicos. E se a região acometida for uma região sensorial, também as manifestações estarão envolvidas com alterações sensoriais, como, por exemplo, a parestesia. Então agora veremos as fases da epilepsia. Mas se você estiver gostando desse vídeo, então não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de dar o like e não se esqueça também de ativar o sininho. Afinal de contas, sempre que tiver um vídeo novo no canal, o YouTube irá te avisar, mas ele só irá te avisar se você tiver com o sininho ativado. Então, quais são as fases da epilepsia? A primeira fase é chamada de aura. E o que é a aura? A aura é o alerta consciente da propagação do impulso nervoso. O impulso nervoso sempre vai partir de uma origem, sempre vai partir de um grupo de neurônios.
a partir desse grupo de neurônios, seja uma epilepsia focal, que vai se resumir apenas a um dos hemisférios, seja uma epilepsia generalizada, que vai acometer os dois hemisférios, sempre vai partir de uma origem e esse impulso nervoso excessivo e sincronizado vai se propagar por outras regiões cerebrais. Esse alerta consciente de que a propagação do impulso nervoso está acontecendo é chamado de aura. Nós podemos lembrar, por exemplo, que no nosso caso clínico, o paciente apresentou alguns sintomas auditivos, algumas alucinações prévias às convulsões. Aqueles sintomas prévios às convulsões, ele é chamado de aura. Então, a aura é a primeira fase da epilepsia. Depois da aura, vem a crise propriamente dita. Dependendo da crise, se a crise for de ausência, se a crise for tônico-clônica, dependendo de qual tipo de epilepsia, terão manifestações clínicas diferentes. Aqui nessa aula nós vamos abordar principalmente a crise de ausência e também a crise tônico-clônica. E depois da crise? Depois da crise vem o período pós-ictal. Nós vamos detalhar um pouquinho cada uma dessas fases. Então, na aura, nós observamos alguns sintomas que vão alertar que está existindo uma propagação excessiva do impulso nervoso. E quais são os sintomas típicos da aura? Nós podemos observar que o paciente pode apresentar um olhar fixo e perplexo, o paciente pode apresentar muito medo, pode apresentar alguns distúrbios de linguagem ou distúrbios de memória, esquecimentos rápidos e momentâneos, pode apresentar sensações alteradas, como frio excessivo, como calor excessivo, alucinações, sejam elas visuais, sejam elas auditivas, e também pode apresentar confusão mental. De toda forma, o que nós precisamos entender é que antes da crise convulsiva propriamente dita, o paciente sempre vai ter essa fase de aura, que é o alerta consciente de que a propagação do impulso nervoso ela começou e que muito provavelmente o paciente vai entrar em crise alguns minutos depois. Depois vem a crise. Então a crise de ausência, por exemplo, o paciente apresenta olhar vago, depois algumas piscadelas, o paciente perde um pouco a consciência, a cabeça cai, ele apresenta alguns automatismos, como o ato de mastigar excessivamente, continuamente, e ele finaliza a crise, muitas vezes, com enurese. Então, geralmente, a crise de ausência passa por essas 4 fases. Olhar vago e piscadelas, cabeça cai, automatismos e termina com enurese. Já a crise tônico-clônica, como nós vimos, tem uma fase tônica, onde o paciente apresenta uma paralisia tônica, ou seja, os músculos ficam paralisados porque ficam contraídos excessivamente. Depois, a respiração pode cessar por alguns segundos e, em alguns casos, o paciente pode apresentar cianose das extremidades. Depois vem a fase clônica, onde o paciente apresenta abalos clônicos sucessivos do pescoço e do tronco e também dos membros. Então, os abalos clônicos, onde o paciente vai ter os tremores. E finalmente vem a fase final. Na crise tônico-clônica, o paciente finaliza com flacidez muscular, respiração bastante ofegante. Muitas vezes o paciente apresenta palidez e também salivação excessiva. É importante observar se na crise tônico-clônica o paciente não tem nada que possa se machucar, não tem nada que possa ingerir, porque nessa fase a musculatura poderá fazer com que o paciente se machuque excessivamente. E a última fase é a fase pós-ictal, onde o paciente normalmente tem um sono bastante profundo. Ele, quando acorda, acorda com muita cefaleia, com confusão mental, muitas vezes sem saber onde está, nem saber o que estava fazendo, nem sabendo por que está ali. Também acorda com muita dor muscular. E como é que deve ser feita a avaliação do paciente? Bem, o paciente ele deve ser avaliado inicialmente por exames laboratoriais. Afinal de contas, a convulsão do paciente pode ter inúmeras causas.
Então é importante avaliar a glicemia do paciente, é importante avaliar o líquor para rastreio de alguma infecção do sistema nervoso central, também algumas alterações hidroeletrolíticas e o perfil toxicológico. Tudo isso vai eliminar algumas possibilidades da convulsão e deixar apenas a epilepsia. Também deve-se fazer uma tomografia de crânio para avaliar se o paciente apresenta tumores cerebrais, isquemia ou hemorragia cerebrais. E, finalmente, deve-se fazer o eletroencefalograma para caracterizar o foco da epilepsia, onde é que se localiza a origem da epilepsia, e também se o eletroencefalograma, ou se ele consegue diagnosticar alguma síndrome epiléptica específica. Aqui nessa imagem nós podemos ver os eletrodos de um eletroencefalograma postos nas posições padronizadas. É a partir desses eletrodos que é coletada a atividade elétrica do cérebro, do encéfalo. E a partir dela dá para se dizer se a atividade elétrica está excessiva ou normal. Por exemplo, nós podemos ver numa crise parcial, alguns dos eletrodos detectaram que naquela região existia uma atividade elétrica cerebral bastante elevada, enquanto que outras não. Então nós podemos dizer que existia um foco epiléptico, ou seja, uma crise parcial, e aqui não existia nenhum foco epiléptico. Já na crise generalizada, o que nós podemos ver é que existe toda uma alteração eletroencefalográfica. Além disso, pelo eletroencefalograma, nós podemos também diagnosticar alguns tipos de epilepsia específicos, como por exemplo a crise de ausência. Na crise de ausência, como nós podemos ver aqui no eletroencefalograma, nós temos um complexo ponta ou poliponta onda de 3 Hz, ou seja, a diferença entre esses ciclos é de 3 Hz. Isso é um eletroencefalograma que é típico da crise de ausência. Então, na próxima aula, nós continuaremos com o assunto epilepsia, nós veremos o tratamento. E aí nós usaremos esse caso clínico que está aqui na tela para ilustrar o tratamento da epilepsia. E se você chegou até aqui, porque você gostou dessa aula, então não se esqueça de dar o like, de compartilhar com seus amigos, com seus professores, e também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Afinal de contas, se você fizer tudo isso, você estará sempre atualizado com o mundo da farmacologia. Até a próxima videoaula.